Boa tarde, Excelência. Sou doutor Luiz Fernando, muito educado, por sinal. Fiquei impressionado com a educação do senhor, respeito. Promotora, doutora Rafaela. Lamento que seja... Numa situação... Você está comentando que deve ser exceção. Uma situação também tão delicada como essa, né? Agradeço muito o policial Duarte, policial Arcon, policial Castilho, que estão sempre aqui nos servindo, nos ajudando com esse trabalho, os servidores também, muito obrigado pela presença da senhora. E queria agradecer principalmente aos senhores jurados, né, que estão aqui, que fazendo esse papel tão importante, nesse momento difícil, dispondo do tempo, sendo voluntários, exercendo a cidadania, e de uma forma tão plena, né? E uma situação tão delicada como essa. Mas agradeço os senhores, a disposição dos senhores, e queria dizer para os senhores algo. Eu não estaria aqui para defender o nosso assistido se eu não tivesse... A nossa defesa pegou esse processo agora, no final, para o plenário. E se eu não tivesse ido até a comunidade, foi uma opção nossa atender o caso do Franz. Foi uma escolha nossa. Se eu não tivesse ido à comunidade por dias consecutivos, conversado com o povo, conversado com a família, inteirado sobre a situação, não estaria aqui, não teria coragem de estar aqui falando com os senhores, as senhoras, olho no olho. E para mim ficou muito clara essa situação, porque eu já passei, e a nossa tese, nós não vamos pedir absolvição, isso é fato, é claro, é inconteste. Mas o réu, o assistido, melhor dizendo, está defendendo aqui o que ele acredita ser a legítima defesa. É o que nós chamamos de autodefesa. A defesa dos 4 advogados, nós estamos aqui pelo privilégio. Nós não queremos absolvição, mas nós também queremos que ele tenha uma pena justa. Então essa é a questão aqui. E vamos também tentar provar aos senhores a questão da desclassificação da qualificadora do motivo fútil. E assim, eu poderia trazer vários relatos aqui, só que é uma pena que já não daria mais tempo de colocar depoimentos do patrão dele, onde a vítima ia até o emprego provocando. Existe uma história na comunidade que essas provocações são recorrentes e de muitos anos. E falando sobre a violenta emoção, que é a tese aqui do privilégio, eu passei na minha vida em situações de violenta emoção, e eu agradeço a Deus por não ter acontecido algo mais grave. E a violenta emoção é algo subjetivo. Não é algo objetivo, como a promotoria deixou claro aqui, sobre a tese da verdade, objetividade, mas a violenta emoção é algo que só você pode sentir. Eu já passei por situações onde eu descobri depois que a pessoa era miliciano, era violenta, mas ela me acuou. Ela me colocou numa situação delicada, e onde eu tive uma reação que eu jamais esperava. Poderia contar outro fato também aqui, que eu fui barrado numa situação que eu iria prosseguir e não consegui, mas estava sob domínio de violenta emoção. Então teve 2 fatos na minha vida que eu poderia estar sentado nesse banco, por uma situação que talvez para uma pessoa ou outra aqui pode ser uma futilidade, mas para quem estava vivendo aquele caso, aquela situação, onde, no primeiro caso, que eu não quero entrar em detalhes, porque é algo que me envergonha, mas foi algo assim, minha família foi destruída por uma intervenção de terceiro, e nessa situação, eu com um filho pequeno, 2 filhos pequenos, fui provocado e tive uma reação que eu jamais na minha vida tive, porque eu sempre fui muito da paz, vamos dizer assim, muito calmo, muito tranquilo, muito controlado. As pessoas me conhecem por essa situação, por esse comportamento, por esse controle emocional. Mas eu poderia relatar, que não vem ao caso aqui, 2 situações da minha vida que eu perdi o controle. E que para uma pessoa poderia não ter muito significado, mas para mim, para o André, teve. E aquele momento, eu acredito que foi por uma intervenção divina que não aconteceu algo mais grave. Então eu estou aqui nesse momento para fazer o cumprimento a vocês, agradecer aos senhores e pedirem que tenham um mínimo de consideração, de compaixão. Já cumpriu quase 2 anos de pena e ninguém está pedindo absolvição por esse caso, mas também é fato, isso é fato, que houve várias incongruências
aqui nessa situação. O próprio Tiago falou claramente que só tinha 3 pessoas no momento. Nós não atuamos no início. Eu teria contestado o depoimento da viúva, porque é um depoimento totalmente parcial. O juiz Luiz Cláudio falou isso nas gravações do júri, que foi depois anulado, redesignado, enfim. Então, eu queria que vocês considerassem quem vai fazer a tese agora de sustentação, o doutor Marcelo. Queria chamá-lo até aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado.